Preparem-se para uma incrível imersão nas profundezas do oceano, enquanto exploramos os destroços do lendário Titanic. Nesse vídeo, descobriremos os objetos comoventes que foram recuperados, revelando as histórias emocionantes dos passageiros e tripulantes que vivenciaram essa tragédia histórica. Vamos lá! Joias e joias de família. As joias e as joias de família encontradas nos destroços do Titanic contam histórias de pessoas ricas que estavam a bordo do navio. Esses itens preciosos, como colares, pulseiras, anéis e broches, representam não apenas o luxo e o status social, mas também as conexões familiares e os laços afetivos. Cada joia guarda um significado único e nos permite imaginar as histórias das pessoas que as possuíam. Canetas e papel de carta. As canetas e o papel de carta recuperados do Titanic nos transportam para uma época em que a escrita à mão era a principal forma de comunicação. Esses objetos nos remetem aos momentos em que os passageiros escreviam cartas de amor, anotavam suas experiências de viagem ou registravam seus pensamentos pessoais. Eles capturam a intimidade e a emoção contida nas palavras escritas. Roupas e tecidos. As peças de roupa e os fragmentos de tecido resgatados dos destroços do Titanic são vestígios tangíveis da moda e do estilo de vida da época. Ao examiná-los, podemos imaginar como eram os trajes usados pelos passageiros a bordo do navio. Cada peça de roupa conta sua própria história. Seja um vestido de noite elegante, um casaco de lã ou um lenço delicado, proporcionando uma visão do cotidiano e do gosto pessoal daqueles que as vestiram. Pratos e talheres. Os pratos, talheres e outros utensílios de jantar encontrados nos destroços do Titanic nos levam diretamente para as salas de jantar requintadas do navio. Esses objetos de porcelana, prata e cristal nos remetem à sofisticação dos banquetes servidos a bordo. Ao observar esses utensílios, podemos imaginar as conversas animadas e os momentos compartilhados durante as refeições do Titanic. Instrumentos musicais. Alguns instrumentos musicais, como violinos e pianos, foram resgatados dos destroços do Titanic. Esses instrumentos nos lembram da importância da música como forma de entretenimento durante a viagem. Acredita-se que alguns músicos a bordo continuaram tocando seus instrumentos mesmo diante do desastre, oferecendo conforto e esperança em meio ao caos. Esses instrumentos contam as histórias da coragem e da resiliência dos artistas a bordo do Titanic. Documentos e bilhetes de embarque. Os documentos, como bilhetes de embarque e registros de passageiros, são registros valiosos que fornecem informações sobre as pessoas que estavam a bordo do Titanic. Eles contêm nomes, idades, destinos e outras informações pessoais, permitindo-nos traçar as histórias individuais dos passageiros. Esses documentos nos aproximam das vidas reais das pessoas que embarcaram no navio, nos permitindo entender melhor quem eram e o que representavam. Brinquedos infantis. Entre os destroços do Titanic foram encontrados brinquedos infantis, como bonecas e carrinhos. Esses objetos nos conectam diretamente com as crianças que estavam a bordo do navio, evocando uma sensação de inocência perdida. Ao segurar esses brinquedos desgastados pelo tempo, somos lembrados das vidas jovens que foram tragicamente interrompidas naquela fatídica noite. Óculos e acessórios pessoais. Óculos de diferentes estilos e acessórios pessoais, como lenços e luvas, foram resgatados dos destroços do Titanic. Esses itens nos permitem imaginar as características individuais das pessoas que os usavam, além de nos transportar para a atmosfera elegante e refinada a bordo do navio. Eles nos lembram da humanidade presente nos pequenos detalhes do vestuário e da importância dos acessórios na expressão pessoal. Livros e revistas. Alguns livros e revistas foram recuperados dos destroços do Titanic. Esses objetos nos dão um vislumbre dos interesses intelectuais e do entretenimento a bordo do navio. Podemos imaginar os passageiros desfrutando de momentos de leitura tranquila, buscando conhecimento ou escapando para mundos imaginários por meio da literatura. Documentos pessoais e identificações. Além dos bilhetes de embarque, outros documentos pessoais, como passaportes e carteiras de identidade, foram encontrados nos destroços do Titanic. Esses documentos individuais fornecem detalhes adicionais sobre as pessoas a bordo, suas nacionalidades e histórias pessoais. Eles nos permitem criar uma conexão mais profunda com os passageiros, lembrando-nos de que cada um tinha uma vida única e uma identidade distinta. Fotografias de momentos especiais. Entre os objetos recuperados, encontram-se fotografias que capturaram momentos especiais na vida dos passageiros.
Essas imagens revelam casamentos, festas de família e momentos de alegria compartilhados antes da tragédia. Elas nos aproximam das pessoas que estavam a bordo, permitindo-nos testemunhar brevemente os momentos felizes que faziam parte de suas vidas. Cartas de amor. Durante as expedições de busca no Titanic, foram encontradas cartas de amor escritas por passageiros a bordo do navio. Essas cartas revelam sentimentos profundos de amor e afeto, além de despedidas dolorosas. Elas nos permitem mergulhar nas histórias de amor que foram interrompidas pela tragédia, transmitindo emoções intensas e uma conexão íntima com as pessoas que a escreveram. Pinturas e obras de arte. Algumas pinturas e obras de arte foram recuperadas dos destroços do Titanic. Essas obras nos revelam o talento artístico e a apreciação estética dos passageiros. Elas nos transportam para um mundo de expressão criativa, nos lembrando que a tragédia não apenas levou vidas, mas também interrompeu a contribuição artística desses indivíduos. Ferramentas e objetos de trabalho. Entre os destroços do Titanic, foram encontradas ferramentas e objetos relacionados ao trabalho realizado a bordo do navio. Esses itens incluem chaves, martelos, bússolas e outros utensílios que representavam as diversas ocupações e habilidades dos tripulantes. Eles nos conectam com a rotina diária a bordo do navio e com as pessoas que mantinham o navio funcionando. Medalhas e condecorações militares. Algumas medalhas e condecorações militares foram recuperadas dos destroços do Titanic. Esses objetos representam a coragem e o serviço dos passageiros que serviram em forças armadas ou tiveram envolvimento militar. Eles nos lembram da presença de indivíduos com histórias de serviço e bravura a bordo do navio. Esculturas e ornamentos arquitetônicos. Esculturas e ornamentos arquitetônicos, como relevo decorativo e detalhes esculpidos, foram encontrados nos destroços do Titanic. Esses elementos são testemunhos do cuidado e da atenção aos detalhes que foram dedicados à construção do navio. Eles nos transportam para a grandiosidade e a beleza da embarcação, reforçando o impacto visual e estético que o Titanic representava. Relógios de bolso. Relógios de bolso são encontrados com frequência no Titanic. Esses relógios, muitas vezes gravados com nomes e iniciais, representam a precisão e o luxo da época. Ao examinar esses relógios, podemos imaginar os passageiros consultando-os para marcar o tempo ou recordar momentos importantes de suas vidas. Malas e bagagens. Malas e bagagens recuperadas também nos levam a uma jornada pelas histórias de viagem dos passageiros. Essas malas, desgastadas pelo tempo, contêm pertences pessoais, como roupas, acessórios e itens de higiene, que refletem as necessidades preferenciais dos viajantes. Cada mala é um testemunho silencioso das esperanças e expectativas dos passageiros para a viagem transatlântica. Relíquias religiosas. Algumas relíquias religiosas foram encontradas nos destroços do Titanic. Esses objetos, como crucifixos e terços, são símbolos de fé e espiritualidade. Eles representam a importância da religião na vida dos passageiros e nos lembram que, mesmo diante da tragédia iminente, a crença e a devoção eram aspectos significativos para muitos a bordo do navio. Fragrâncias e perfumes. Fragrâncias e perfumes encontrados nos transportam para a atmosfera olfativa da época. Esses frascos de perfume, alguns deles ainda preservados o aroma, nos remetem aos rituais de cuidado pessoal e a importância da elegância e do refinamento. Eles nos permitem imaginar os passageiros perfumando-se para as ocasiões especiais ou desfrutando-se de uma essência agradável durante a viagem. Ferramentas de navegação. Entre os destroços do Titanic foram encontradas ferramentas de navegação, como sextantes e bússolas. Esses instrumentos nos conectam diretamente com a arte e a ciência da navegação marítima da época. Eles representam a habilidade dos navegadores e tripulantes que conduziam o navio com precisão através dos oceanos, enquanto também nos lembram da importância vital da navegação correta. Documentos pessoais de tripulantes. Além dos passageiros, também foram encontrados documentos pessoais de tripulantes nos destroços do Titanic. Esses documentos, como identificações de funcionários e contratos de trabalho, fornecem informações sobre a equipe que trabalhava incansavelmente a bordo do navio.
Eles nos permitem conhecer melhor as vidas e as histórias dos indivíduos que desempenhavam papéis fundamentais no funcionamento do Titanic. Diários e cadernos de anotações. Diários e cadernos de anotações recuperados do Titanic nos oferecem um vislumbre das experiências pessoais e reflexões dos passageiros. Esses registros íntimos nos permitem mergulhar nos pensamentos, emoções e observações de quem estava a bordo. Eles nos conectam com as vozes individuais que testemunharam a jornada do Titanic e nos ajudam a compreender melhor as histórias pessoais que foram perdidas. Objetos de crianças. Além dos brinquedos, outros objetos pertencentes a crianças foram encontrados nos destroços do Titanic. Esses itens incluem sapatos, roupas e até mesmo fotografias de família. Eles nos lembram da presença das crianças a bordo e da tragédia que afetou suas vidas. Esses objetos nos tocam profundamente, representando a inocência perdida e as histórias interrompidas de vidas jovens. Cada uma dessas descobertas emocionantes nos permite traçar histórias individuais e coletivas, transmitindo a complexidade e a diversidade das vidas que foram afetadas pela tragédia. Esses objetos evocam emoções profundas, conectando-nos com a humanidade por trás da história e reforçando a importância de preservar a memória do Titanic e de todos aqueles que estiveram a bordo.